A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos, missionário católico Eudes Duarte. Convido você a se inscrever aqui no meu canal, espalhar esse vídeo para várias pessoas, né? Aleluia. E escrever um comentário abaixo para ajudar o YouTube a espalhar o vídeo. E também falar para as pessoas assistirem o seminário de vida. Esse é o segundo vídeo que nós vamos falar sobre o pecado, dando continuidade. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-os a Deus como vivos, salvos da morte, porque os vossos membros sejam instrumentos do bem ao seu serviço. Aqui é uma coisa importante. Se você toca, canta, não use a sua capacidade de cantar e de tocar para o serviço do mal, para o pecado, para levar as pessoas à vida errada e ao pecado. Não use os seus olhos, suas mãos, seus talentos, seus dons a serviço do pecado. Use isso a serviço de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu dizia para vocês na palavra anterior, no vídeo anterior, o verdadeiro pecador não é quem peca, é quem permanece no pecado. O pior pecado que existe é achar que o seu pecado é maior que a misericórdia de Deus, ou achar que o pecado não existe, que é mais grave ainda. Então, meu irmãozinho, ser pecador por natureza é uma coisa, ser pecador por prática é outra coisa. Mas antes de aprofundar o que o catecismo fala sobre isso, eu queria lembrar vocês que dentro da igreja nós temos 3 tipos de pecador. Isso aqui quem fala é o Frei Elias Vela. O primeiro pecador que nós temos dentro da igreja é o pecador criminoso. O que é o pecador criminoso? O cara sabe que ele é pecador, mas ele reconhece que ele é pecador, mas ele acha que Deus é incapaz de perdoá-lo pelos pecados que ele já fez. Às vezes a gente visita presídio, fazer missão. Você vai rezar por alguns, fala assim, pregador, eu já matei, já roubei, já estuprei, tô lascado mesmo, não tem salvação para mim. Quando eu chegar no inferno, eu vou mandar o capeta espetar minha bunda, porque não tem jeito não. Deus é incapaz de me perdoar pelo que eu fiz. Qual é o perigo do pecador criminoso? Ele reconhece que ele é pecador, ele sabe que ele é pecador, mas ele acha que ele é incapaz de mudar, porque Deus não vai perdoá-lo pelo pecado que ele fez. Eu gosto sempre de brincar que é o tal do católico Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Aí, meu filho, você vai pro inferno assim. Ou o tal do católico lá que a gente fala que fulano é um pau torto. Pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torta. E é por isso que Jesus trabalhou de carpinteiro. Jesus é mestre em consertar pau torto. Então se você se acha uma braúna torta, uma peroba torta, um jacarandá torto, vem para a igreja. A igreja é a carpintaria de Jesus. E não há pau torto que o carpinteiro Jesus Cristo, que o divino carpinteiro não tem poder de consertar. Aleluia! Então veja bem, é triste você falar isso, mas o pecador criminoso, ele até reconhece que ele é pecador, mas ele coloca o pecado dele maior do que a misericórdia. Para ele, Deus não vai perdoar. Ou pior, ele acha que ele é incapaz de mudar. Não, eu nasci assim, eu tenho uma sina para cumprir, eu sou desse jeito mesmo. E isso é mentira, meu irmão. Deus não criou você para viver no pecado. Deus criou você para ser santo. Como diz o cardeal Suenes, santo é o pecador que tomou a consciência do seu pecado e não quer mais viver no pecado. Eu vou repetir que isso é bonito, que o cardeal Suenes dizia. Santo é alguém que tomou a consciência de que é pecador e não quer mais viver no pecado. Então, por favor, deixe de ser um pecador criminoso. O segundo pecador que nós temos dentro da igreja é o que nós chamamos de pecador doente mental. O que é o pecador doente mental? Ele nunca assume que ele é doente. Ele sempre acha que está tudo bem e que o doente é os outros. Uma pessoa que tem doença mental, você falar que ela está doente, ela apela. Não, eu estou muito bem. Quem está doente é você. Ou seja, o pecador doente mental, ele nunca reconhece que ele é doente. Ele não reconhece que ele é o quê? Pecador. Para ele isso não existe. E o pior, o pecador doente mental, além de não reconhecer que ele é pecador, quando ele chega a reconhecer, ele coloca a culpa nos outros. Se você for ler a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher pecam, eles se escondem de Deus. Eles têm vergonha de Deus. O pecado faz isso. O pecado me faz criar vergonha de Deus, criar medo de Deus. E a palavra diz que Deus foi até o jardim buscar o homem. E que Adão e Eva se esconderam de Deus
Olha que coisa cruel. O homem, pelo pecado, ele se esconde de Deus. Ele tem vergonha de Deus. Ele tem medo de Deus. E Deus perguntou: Adão, onde estás? E aí há um versículo lá, que é o versículo 12, que é cruel. Quando Deus pergunta para Adão: você comeu do fruto que eu te proibi? E Adão diz: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi. Ou seja, o homem colocou a culpa na mulher em Deus. Em outras palavras, eu não pedi o Senhor mulher, o Senhor me deu o que o Senhor quis. E quando Deus perguntou à mulher, a mulher falou: a serpente me enganou. Veja, Adão e Eva não tiveram a humildade de cair aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei, misericórdia de mim, eu reconheço a minha miséria. Gente, o primeiro passo para acertar na vida é reconhecer que você errou na vida. O primeiro passo para ser santo é reconhecer que é pecador. O primeiro passo para vencer o pecado é reconhecer que você é pecador. Adão e Eva não reconheceram que era pecador. E esse é o pecador doente mental. Todo mundo está errado. Ele está certo. Todo mundo é orgulhoso. Ele é humilde. Todo mundo é isso. Ele não é assim. Esse que é o perigo. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa viciada na bebida, doente mental, ela nunca reconhece. Eu bebo a hora que eu quiser e para a hora que eu quiser. Percebe? É doente mental. Ela sempre acha que ela tem o controle. Assim é o dependente químico. Não, eu fumo só um baseado por esporte. A hora que eu quiser parar, eu paro. Esse é o pecador doente mental. Ele nunca admite que ele é viciado. Ele nunca admite que ele é pecador. E quando ele admite, ainda quer colocar a culpa nos outros ainda. Ele nunca assume a sua própria responsabilidade diante do pecado. E o terceiro tipo de pecador que tem na igreja é o que nós chamamos de pecador saudável. O que é o pecador saudável? Ele reconhece que ele é pecador, mas ele enfrenta o pecado. É aquilo que João Paulo II dizia: santo é um pecador que nunca desistiu de lutar. Esse é o pecador saudável. Eu sou pecador, mas eu odeio o meu pecado. É um pecador que odeia o seu pecado. E aí eu preciso que você aprenda isso. Não existe amor verdadeiro ao bem sem ódio verdadeiro ao mal. Não existe amor à luz sem ódio às trevas. Não existe amor à justiça sem ódio à iniquidade. Não existe amor à santidade sem ódio ao pecado. O que é o pecador saudável? Eu sou pecador, mas eu odeio o meu pecado e eu vou enfrentar o meu pecado porque Deus me criou para ser santo. E como diz Santa Teresinha, santo não é aquele que nunca cai. Santo é aquele que sempre levanta. Mas aqui eu quero, nesse vídeo, falar para vocês sobre 3 coisas importantes. Além desses 3 tipos de pecador aqui: criminoso, doente mental e saudável. O 1867 do Catecismo da Igreja Católica diz que um pecado repetido cria propensão ao pecado, gera repetição, escraviza a pessoa e obscurece a consciência. E a palavra de Deus vai falar sobre isso. Se você pegar, por exemplo, Romanos capítulo 1, onde que o texto vai condenar as práticas homossexuais, eu vou ler para você, diz assim, ó: por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Olha a gravidade disso. Da mesma forma, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Daqui a pouco vai ter gente querendo processar a Bíblia, chamando ela de homofóbica, mas isso não é verdade, tá? Homofobia é você ofender a pessoa homossexual, agredir, humilhar, chamar de apelido, stop, denunciar o pecado, que as práticas não é homofobia, tá? Opinião é uma coisa, discordar das práticas é uma coisa, discriminar a pessoa é outra coisa. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou ao sentimento depravado. Olha, a Bíblia chama esse tipo de pecado de sentimento depravado. Daí o seu procedimento indigno. Agora, olha o peso disso, gente. O que a humanidade se torna sem Deus? São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, maldade, cheio de inveja, homicidas, contenda, engano, malignidade, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldade, rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Agora o peso. Romanos 1,32. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as pratica, como também aplaude os que comete. O nosso mundo está assim, gente.
Pessoas que fazem o mal, defendem o mal, praticam o mal e aplaude quem faz o mal. Incentiva a pessoa, como diz aí, sair do armário. Incentiva a pessoa a trair. Incentiva ela a viver no pecado, como se eu tenho o direito de ser feliz. Não, você tem o direito do céu, comprado no sangue de Jesus. Esse é o seu direito, não é o direito de viver no pecado. É o direito de ir para o céu pela santidade, meu irmão. Olha a gravidade, uma coisa chama a outra, um abismo atrai outro abismo. É isso que o pecado faz conosco, tá? Mas a nossa fé diz, e aqui eu quero explicar a vocês, que tem dois tipos de pecado. O pecado mortal e o pecado venial. E é aqui que eu quero explicar para vocês melhor, tá? Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 16. 1 João 5,16, diz assim: se alguém vê o irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, não digo que se reze por esse. Versículo 17: toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva para a morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a igreja diz: o pecado que me conduz à morte, essa morte aqui é a morte eterna, a separação de Deus, a condenação no inferno, é chamado de pecado mortal. O pecado que não me conduz à morte é chamado de pecado venial. Venial significa leve. Então, os santos que escreveram sobre esse assunto basearam nisso aqui para distinguir o que é um pecado leve, que não me conduz à condenação eterna, e um pecado mortal que me conduz à condenação eterna. E aí eu vou explicar para você. O pecado, para ser mortal, se você que tem o catecismo, eu vou citar para você, é o parágrafo 1854, tá bom? Até o parágrafo 1864. Eu vou explicar melhor. Diz assim, ó: convém avaliar os pecados segundo a gravidade. O catecismo explicando. O pecado mortal, ele destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus, desvia o homem de Deus, que é seu fim e bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade no coração do homem, embora ofenda e fira. É aqui que está o problema, tá? Aí no número 1857, o catecismo vai dizer que um pecado, para ser mortal, ele tem que ter três coisas: matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. Então vou repetir: o pecado mortal tem que ter três coisas: matéria grave. O que é matéria grave? Ele ofende os 10 mandamentos direto, tá? Pleno conhecimento, a pessoa tem conhecimento que ela sabe, e pleno consentimento, ou seja, ela cometeu aquilo deliberadamente. Isso aí é pecado mortal. Então todo pecado que ofende os 10 mandamentos, ele é uma matéria grave. Todo pecado que você comete livremente, de maneira deliberada, isso aí é um pecado mortal. E aí nós vamos para a Bíblia, porque a Bíblia vai dar para nós a lista dos pecados mortais que conduz o homem para o inferno. Por exemplo, você pega lá Gálatas 5,19, diz assim, ó: ora, as obras da carne são esta: fornicação. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Então é pecado mortal. Impureza, pornografia, masturbação, sodomia, essas coisas todas aí, tá? Libertinagem, abuso da liberdade, roupa indecente, festa indecente, dança indecente, orgia, é libertinagem. Continua. Idolatria, qualquer tipo de superstição, qualquer coisa que coloca no lado de Deus. Adorar outros deuses, Iemanjá, pomba gira, tranca-rua, Buda, é idolatria. Superstição, já não precisa nem dizer, ou algumas palavras de feitiçaria, você já entendeu? Inimizade, pessoas que se odeiam, briga, quem agride um ao outro, ciúme possessivo, ou mesmo que inveja, tá? Ódio, ambição, discórdia, divisões, inveja, bebedeira, viu? O chapador de mé, orgia. Orgia você já sabe, né? A suruba da vida. E aí vinha homem com homem, mulher com mulher, e 3, 4, trisal, poliamor. Isso é orgia, tá? Quem praticarem tais coisas não herdará o reino de Deus. Está na palavra, meus irmãos. Gálatas 5, 19 até o 21. Não herdará o reino de Deus. Poderia pegar para vocês 1 Coríntios 6, 9. Diz assim: acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem vive na injustiça, na corrupção, explorando os trabalhadores,
Tráfico de droga, tráfico de arma, tráfico de pessoas humanas, tráfico de órgãos humanos. Isso é injustiça, tá? Não vos enganeis, viu, Júlio Lancelotti, Juarez de Castro, que anda falsificando o evangelho aí. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, aqui, quem vive as práticas homossexuais, nem os devassos, tudo quanto é tipo de sexo depravado, devassidão, nem os ladrão, a companheirada da política e colega do sujeito de 9 dedos aí, ó, nem os avarentos, que é os miseráveis, nem os pinguços, os cachaceiros, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Isso aqui tudo é o quê? Pecado mortal. Então, se ofende os 10 mandamentos, é mortal. De maneira como, eu vou falar, matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. E eu anotei alguns pecados mortais aqui, importante você saber que eles são mortais, que pouca gente fala sobre eles. Por exemplo, faltar à missa aos domingos é pecado mortal. Está lá no número 2182 do Catecismo. Um dos mandamentos da igreja é guardar os domingos, dia de festa. Para o povo judeu, o dia do Senhor era o sábado. Para nós é o domingo, que nós celebramos a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. Então, para nós, a Santa Missa no domingo é sagrada. Você só pode faltar à missa se for por um motivo grave. Trabalho obrigatório, doença, cuidar de um doente, é uma outra história. Mas faltar à Santa Missa aos domingos é pecado mortal. Número 2, adultério é pecado mortal. Se você foi casado na igreja e está com outra pessoa, é pecado mortal. Se você é solteiro e está envolvendo com homem casado, é pecado mortal. Se você é casado e está pulando a cerca, mulher, é pecado mortal. Aí tem gente, mas os casal de segunda união pode comungar? Não pode não. Se o primeiro casamento valeu, segunda união é um nome bonitinho para dizer que a pessoa está no adultério. É uma união irregular, não, é pecado mortal. O matrimônio é uma vez só, o que Deus uniu, o homem não separa. Eu sei que tem gente aí citando documentinho do Papa Francisco, amores, tristícia ou letícia, como é que falar que trem, mas o catecismo é claro, os documentos de Bento XVI é claro, de João Paulo II é claro. As pessoas que estão em segunda união, se o primeiro casamento valeu, elas estão em pecado grave e elas não podem comungar, que elas vão comungar a própria condenação. Terceiro pecado que é mortal, aborto. Matar uma criança, se você fez um aborto, cometeu um aborto, usou pílula do dia seguinte, por favor, se confesse urgentemente, porque é pecado mortal. Outro pecado mortal grave é a fornicação e a pornografia. Fornicação é se você mora junto sem casar, ou se você é namorado e tem vida sexual, isso é fornicação. Tá? E além da fornicação, a gente pode citar a pornografia, que também é pecado grave e mortal, que tá aí. Hoje tem a veiarada aí com 80 anos assistindo vídeo de mulher com a bunda de fora e tá lá, meu tempo! É pecado, já tá quase batendo as botas e vendo safadeza na internet. Outra coisa que é pecado, as práticas homossexuais é pecado. Homem com homem, mulher com mulher, e é pecado grave. Tá lá em Levítico 20, versículo 13, Levítico 18, 22, e o catecismo, viu, o Júlio Lancelotti e Juarez de Castro? Se é o time de vocês, azar. Mas eu tenho que falar, 2396. As práticas homossexuais são pecados mortais. E ninguém tem falado isso mais. Roubo é pecado mortal. Tem gente com jeitinho brasileiro, querendo ganhar e vanta. Isso é pecado mortal, gente. Humilhar o pai, a mãe, é pecado mortal. Se você já matou alguém, é pecado mortal. Se você caluniou alguém, é pecado mortal. Se você é católico e frequenta espiritismo e maçonaria, você está em pecado mortal. Tudo isso que eu citei para vocês é pecado mortal. E se a gente morrer nisso sem arrependimento, a gente vai se condenar eternamente no fogo do inferno. Então, gente, essa é aqui. E vamos falar agora sobre o pecado venial. Então, a igreja, ela te explica o que é pecado venial. A palavra venial significa pecado leve. Mas antes de falar do pecado leve, só dizer uma coisa para vocês, que às vezes muita gente fala, isso é o pregador, tá aqui, ó, parágrafo 1861 do Catecismo. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana com o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante. Se esse estado de graça não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa exclusão do reino de Cristo e morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre e sem regresso. Então, meu irmãozinho,
Você está escutando padre, dando jeitinho brasileiro e dizendo que essas coisas que eu falei aqui não é pecado, vai você e o padre pro quinto dos infernos, porque isso aqui é doutrina da Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo. E isso aqui está na Bíblia. Eu li para vocês. 1 Coríntios 6:9, Gálatas 5:19 ao 20, Apocalipse 21, 8, 9, Colossenses 3, do 5 ao 7, Efésios 5, do 1 ao 8. Esses pecados atraem a ira de Deus e a pessoa é condenada ao inferno. Agora, se você prefere ouvir um padre que passa a mão na sua cabeça, você pode sair fora do meu canal, que eu tô aqui para pregar a verdade. Aí você vai atrás de Júlio Lancelotti, que anda gravando vídeo pornô, masturbando para menino, ou atrás de Juarez de Castro, porque aqui no meu canal você vai ouvir a verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não opinião de Lancelotti, ou Juarez de Castro, ou Fábio de Mello, tá bom? É a doutrina da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Morrer em pecado mortal te leva para condenação eterna. Beleza? E o que é o pecado venial? A palavra venial é leve. A igreja diz que o pecado venial tem três coisas. Eu vou observar para vocês aqui, ó. Comete-se pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita da lei moral. Ou seja, primeira coisa, o que é matéria leve? Ele não ofende os 10 mandamentos. Uma coisa é você agredir uma pessoa. Outra coisa é você perder a paciência com ela. Uma coisa é você matar alguém. Outra coisa é você xingar a pessoa e ofendê-la. Entenderam a diferença? Então é matéria leve, tá? Ou quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas não tem pleno conhecimento e nem pleno consentimento. Ou seja, a pessoa comete um pecado mortal, mas ela não sabe que aquilo é mortal. Então é venial. Por exemplo, eu rodo o Brasil inteiro, eu já atendi casais de namorado vivendo no pecado, vivia na igreja, comungava, era crismado, dava catequese e transava. Por quê? Eu nunca vi um padre dizer que era pecado. Eu fui em Aparecida 30 vezes, mas nunca vi Dom Orlando e seus padres falando para mim que isso era pecado. Para mim era a coisa mais normal do mundo. O importante é que a gente se amava. E o pior, que alguns ainda procuram o padre para conversar. Não, se você ama ela e ela te ama, o que vale é o amor. É assim que tá pregando e explicando. Eu vivi isso na minha cidade, quando eu mudei para lá que eu moro hoje. Nós tínhamos um padre lá, quando eu preguei, procurar ele para confessar, ele dizia, não, que vale é o amor. É assim. Então, infelizmente, a pessoa acaba caindo no venial porque ela não tem consciência que é mortal. Agora, se você está vendo esse vídeo aqui, meus pêsames, se tá o padre, que nem é padre, é padreco, mandar você ficar transando com sua namorada, vai descer você e ele pro inferno, porque o pecado aí é mortal. Você vai que você tá pecando e ele vai que tá te mandando. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Procura um bom sacerdote, um padre fiel, lave a sua alma no sangue de Jesus e saia do pecado. Aleluia. Terceiro, que é bom você saber disso, um pecado mortal cometido obrigatório. Isso pode acontecer também. Uma pessoa coloca a arma na sua cabeça e fala, se você não fazer isso aqui, eu te mato. Você cometeu um pecado, mas de maneira obrigatória. Então o pecado aí é venial. Agora, a igreja diz que o pecado venial, ele não nos torna inimigos de Deus e não quebra aliança. Tá? Não priva da graça santificante, nem da amizade, nem da caridade, mas que ele ofende sim a caridade. Agora um detalhe, aqui está o pepino para nós, tá? O pecado venial deliberado, que fica sem arrependimento, dispõe pouco a pouco a cometer um pecado mortal. Você saiu com sua namorada, deu uma escorregada na mão, você não confessou, torna a escorregar, na terceira vocês estão na cama. Deu aquele beijo estralado, não se arrependeu? Próxima vez vocês vão fazer mais coisa. Pecado venial, que aos poucos, se não arrepende, ele vai virar pecado mortal. E Santo Agostinho, a igreja cita ele aqui, ele fala assim, ó. E aí, isso aqui é importante, olha. Quanto aos pecados veniais, chamados leves, não os considerem insignificantes, tá? Se vocês considerem insignificante ao pesá-lo, teme ao contá-los. Um grande número de objeto leve faz um grande número de massa. Um grande número de gotas enche o rio. E um grande número de grãos faz um montão. Qual a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Isso aqui é Santo Agostinho, lá no século IV. E o parágrafo 1457 do Catecismo, 1458, não vou falar para vocês agora, diz que nós também podemos confessar os pecados veniais a um sacerdote. Então, meu irmão, isso aqui que eu expliquei para você entender o que é pecado mortal, o que é pecado venial. Mas fala assim, eu estou ferrado, eu estou vivendo tudo isso que você falou, o que eu faço agora? Aí está o segredo para eu encerrar o vídeo com você. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 9. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está,
fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não termos pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora olha, 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, isto eu vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados e não somente os nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Meu irmão, seja qual for a vida de pecado que você está vivendo, o seu pecado não passa de uma gota d'água no oceano da divina misericórdia de Deus. Aonde você estiver agora, se ajoelha, se arrependa dos seus pecados, como fez o rei Davi, quando o profeta Natan mostrou para ele que estava em pecado. Ele se arrependeu amargamente e compôs o Salmo 50. Tem de piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Compaixão de mim, eu nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado, Senhor. Eu pequei contra ti, eu vos ofendi, mas tem compaixão e purifica-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Então aonde você estiver agora, abaixa sua cabeça um pouquinho, fecha seus olhos e peça o Senhor perdão. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar. Filhinho, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado, Jesus. Meu irmão, Jesus é o seu advogado hoje. Não espere morrer, que depois da sua morte ele vai ser o seu juiz. Então se arrependa agora, peça o Senhor perdão do seu pecado agora, porque ele está dizendo para você, ninguém te condenou, eu também não quero te condenar, eu quero te amar, te perdoar, abrir esse cativeiro para que você seja livre dessa escravidão, livre desse vício, livre dessa maldição de pecado. Senhor, eu te peço agora, liberta os viciados na droga, no álcool, no cigarro, na prostituição, na bebedeira, Jesus. Os viciados na pornografia, liberta eles agora. Aqueles que são escravos de uma sexualidade errada, Jesus, liberta agora com o seu amor de toda depravação. Liberta, lava esses filhos no seu sangue e dá a eles um arrependimento profundo de todos os pecados deles agora. Jesus, eu te peço, derrama seu sangue. É a tua palavra que diz que o seu sangue apaga todos os nossos pecados. E dá a esses meus irmãos agora um desejo profundo de procurar um sacerdote, um bom sacerdote, e lavar a alma deles no precioso sangue teu. Jesus, que a tua misericórdia alcance cada um desses corações agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só um recado para você. Ele morreu como seu advogado, mas voltará para ser o seu juiz. E ele deixou 2 tribunais. Aqui, um dos tribunais chama-se confessionário. É o tribunal da misericórdia. Lá é o tribunal da justiça. O tribunal da misericórdia, você entra réu, se declara réu e sai absolvido pela mão do justo juiz, Jesus Cristo. Agora o tribunal da justiça, meu irmão, vai ser uma outra história. Então eu te peço, você tem 2 tribunais, ou você sentará no tribunal da misericórdia para ser perdoado, ou sentará no tribunal da justiça para ser condenado. Ele morreu com o seu advogado, mas ele voltará para ser seu juiz. Aleluia, fogo na alma e Deus abençoe vocês.